Seja com tua vida, com tua casa, com tua família. Eu sou o pastor João e este é o seu programa Aos Pés de Cristo. Desde já, quero estar agradecendo a sua audiência. Já faz um tempo bom que nós estamos caminhando juntos, tem entrado na sua casa com a palavra de Deus. Eu estive pensando em Lucas 15, para que nós pudéssemos começar já alguma coisa, construir alguma coisa em torno desse fantástico evangelho que Lucas escreveu a respeito do Senhor Jesus. A pesca maravilhosa nos traz lições interessantíssimas que aconteceu lá 2000 anos atrás e que transpõe todo esse tempo, essas barreiras temporais e traz lições fantásticas para a tua vida, para a tua família e para o teu viver social, espiritual. Eu quero ler o texto porque eu julgo ele importantíssimo para nós hoje aqui. Então eu vou do capítulo 5, vou até o versículo 11, vamos lá. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, ele entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O texto, o último versículo termina dessa forma: arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Os outros 2 evangelhos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, trata também desse momento importante na vida dos discípulos, essa relação, esse primeiro contato entre Jesus e os seus discípulos. Eu não sei qual é a sua profissão, a sua ocupação, mas eu tenho certeza que você busca realização profissional e muitos estão estudando ainda para isso, fazendo seus estágios, são treineiros e você quer realmente se realizar como um bom profissional e você tem se dedicado a isso, tem lutado para que isso aconteça, mas muitas vezes, apesar da luta, apesar dos esforços que nós temos tido, às vezes nós não conseguimos o resultado que nós esperávamos. A verdade é que muitos de nós pensamos que nós vamos lograr êxito de acordo com a nossa própria capacidade. E que também, se nós fizermos uma pós-graduação nisso, um mestrado naquilo outro, vamos estar mais bem colocados no mercado de trabalho e que vamos depender exclusivamente dos nossos esforços e da escola que escolhemos para atingir aquele nível e estas coisas assim. Mas não é bem assim. Os americanos, em uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, concluíram que 95% da capacidade deles de adquirir riquezas vem de fontes desconhecidas. Jesus disse lá no Mateus capítulo 6, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nesse particular, Jesus ainda não tinha escolhido os seus discípulos. E ele estava ensinando numerosa multidão que ia empurrando, e ele não tinha mais espaço, porque atrás das suas costas ele tinha o mar da Galileia e o povo bem ali na frente, cada vez se aproximando mais, porque
queriam tocá-lo, queriam indagá-lo, queriam ouvir sua voz. E Simão Pedro tinha acabado de chegar, ele tinha pescado a noite todinha e estava ali lavando as redes, e Jesus subiu em um daqueles barcos, falou assim: empurre um pouquinho, afaste um pouquinho o barco da beirada, e Jesus faz daquele barco um púlpito, e daquele lugar ele ensina as multidões. Eu fico imaginando com os olhos da minha fé, o Pedro sentado no barco, o Simão Pedro sentado no barco, o irmão dele, André, assim sentado, e olhando para cima, aquele homem que estava de pé, ensinando as turbas a respeito das coisas eternas, um ensino totalmente diferenciado, não é um ensino filosófico, ideológico, mas um ensino que transcendia. Jesus irradiava a luz, aquela presença totalmente irresistível tocou o coração daqueles discípulos. Jesus, depois de ter ensinado aquela multidão, ele disse para Pedro: olha, vamos jogar as redes para poder pescar. Sabe o que Pedro falou? Pedro disse assim para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite toda sem nada apanhar, nós não temos absolutamente nada, não pegamos absolutamente nada. Em outras palavras, agora o senhor quer que a gente jogue a rede aqui? Poderia lhe dizer: o Senhor Jesus, o senhor é carpinteiro, nós somos pescadores, e nós já trabalhamos, nós já pescamos a noite toda e não conseguimos absolutamente nada, e o senhor é carpinteiro, o senhor não entende de pescaria. Aí Jesus insiste que ele jogue a rede, aí o Pedro fala: tudo bem, sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. É isso. Você precisa aprender a exercer a tua função, a tua profissão sob a palavra de Deus. Você precisa orientar a sua vida com a palavra de Deus. Às vezes você está lá no seu serviço e as coisas não andam bem, você está enfadado, exausto, e as coisas não estão andando, e Deus nesse momento quer falar no teu coração, mas às vezes esta voz é tão absurda. Nem sempre a voz de Deus ela vem somar com aquilo que nós pensamos, nem sempre ela vem fazer coro com aquilo que nós achamos. Muitas vezes vem na contramão, e nós achamos absurdo aquilo que Deus está nos pedindo, achamos que talvez aquilo é uma loucura, e cai exatamente dentro daquele texto de Coríntios capítulo 1, que as coisas de Deus parecem loucura. As coisas espirituais são discernidas apenas espiritualmente para o homem natural. As coisas eternas são loucuras. Então, era uma loucura jogar as redes ali na praia, porque com aquela multidão toda ali na praia, ouvindo Jesus, era impossível que algum peixe doido, ficasse ali naquela praia esperando ser apanhado. Quem é pescador sabe, tem que fazer silêncio, tem que haver uma quietude para que apanhe os peixes no momento certo. E aí o Pedro vai dizer: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, sobre a palavra do Senhor eu vou lançar as minhas redes. Ouça a voz do Senhor para decidir a respeito desse teu trabalho. Ouça a voz do Senhor. Às vezes você pode dizer: Senhor, quem entende de contabilidade sou eu, quem entende de caminhões sou eu, quem entende de mecânica sou eu, quem entende de empresa sou eu, quem entende de qualquer função, de economia sou eu, quem entende de medicina sou eu, de odontologia sou eu, de urologia e qualquer outras doenças, outras especialidades médicas que possa existir, e você pode dizer: eu que entendo disso, o Senhor está mandando fazer uma coisa absurda, sou eu que entendo disso, e você não quer dar braço a torcer à voz penetrante, cativante do Senhor teu Deus. Ouça o Senhor teu Deus antes de tomar uma decisão. Hoje ainda, esta semana, Deus quer te dirigir para ter sucesso naquilo que você vai fazer. O que acontece? Eles jogam a rede da maneira como o Senhor tinha ordenado. Pronto, eles não vão voltar para casa mais de mãos vazias, porque a rede se encheu de peixes. Eles tiveram que chamar outros barcos para poder dividir tamanha quantidade de peixe. E o Pedro
naquele momento se enche de temor de Deus. Ele sabe que aquele homem que está no seu barco é o próprio Deus, Cristo Jesus, o Deus encarnado, Deus que veio estar entre os homens, o Emanuel estava naquele barco. Este Emanuel quer entrar no teu barco, no barco da tua profissão, quer entrar no barco da sua família, quer entrar no barco das tuas emoções, quer renovar tuas esperanças, quer te encher de nova fé. Você precisa ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ele fala: Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. Aí Jesus fala para Pedro: esquece, Pedro, não é assim que funciona. Eu quero fazer você agora pescador de homens. Se você ouve a minha voz, para jogar a rede num lugar absurdo e diz: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Se você ouve a minha voz para uma coisa absurda, então eu posso te usar para outros absurdos ainda, para outras loucuras ainda, mas não é com peixes que estão debaixo da água, mas é com homens, com pessoas que são difíceis de ser apanhadas, de ser acolhidas, de serem trazidas, pessoas que são difíceis de ser conduzidas, pessoas que são difíceis por causa dos seus temperamentos, por causa das suas modalidades de vida, seus status, por causa de sua posição social, sua riqueza, e da sua raça, da sua cor. É difícil lidar com pessoas, mas eu vou te fazer, Pedro, pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Pronto, mudou de profissão na mesma hora. Ele sofreu uma alteração radical naquilo que ele pensava, naquilo que ele fazia. É isso que Deus quer fazer com você. Eu quero estar orando com você agora. Eu quero estar abençoando a tua vida, invocando as bênçãos de Deus sobre a tua realidade, invocando as bênçãos de Deus sobre esse momento que você está vivendo. Sei que muitos dos meus telespectadores estão num momento de muita pressão. Você está vivendo nestas cidades onde às vezes